Olá, queridos, bom dia, tudo bom? Aqui o amigo de vocês, o ativista ferroviário, nos trilhos da música. Ouvindo aqui na caixinha que a minha mãe me deu de presente, Heitor Villa-Lobos. Olha aqui que maravilha que é essa gravação. O concerto para violão e pequena orquestra, com Antônio Garcia Navarro, a London Symphony Orchestra e o imortal Narciso Yepes, tocando o nosso amado Villa-Lobos, o Villa. Queridos, eu queria aproveitar esse momento dessa beleza que é esse concerto, uma das minhas obras favoritas, uma das obras para minha vida toda, sabe? Espera aí, deixa eu ver se eu arrumo aqui. Pronto. E eu queria convidar vocês a algumas reflexões de ordem do ativismo ferroviário, da sociologia e da música, tá? Deixa eu baixar um pouquinho aqui, que a gravação da Deutsche Grammophon é maravilhosa. O que é, meus queridos? Eu vou ter que entrar num campo que não era e não deixa de ser objeto de reflexão do nosso canal. Nós estamos vivendo um governo péssimo. O governo estadual é ruim, o governo federal é horroroso. Um governo que se disse social e que não está sendo governo social nem aqui, nem na cidade de Caixa Prego. Juros altíssimos, regras do chamado cartão de crédito continuam não existindo. É uma coisa totalmente desregulamentada, ela muda a cada 15 dias ou 30 dias a bel prazer das instituições bancárias. E a gasolina, que eu comecei com, aliás, álcool, né? Meu carrinho é flex, mas eu abasteço com álcool. Com 2,30, 2,40 e às vezes até um pouco menos, 2,29. Hoje está a 3,59 em alguns postos aqui em São João da Boa Vista. Está a 3,89. Vou ao mercado, leite, manteiga, queijo. No outro dia eu queria comer um provolone. Pedi 6 fatias. Mais de R$10. Não levei. Por quê? Porque não tem como. Por exemplo, eu prefiro que eu comprar um queijinho fresco, que a minha mãe, que tem restrição de sal, também come, que é mais barato, do que um provolone onde só eu vou comer. E aí, meus queridos, eu fiquei pensando, o que aconteceu? Aquela velha pergunta, né? Mudei eu ou mudaram os outros? Ou o mundo mudou? Esse governo está um lixo. Como professor eu posso falar, o Camilo Santana, ele consegue ser pior ministro do MEC do que o Vélez Rodrigues, que, diga-se de passagem, né? Eu já falei com vocês aqui em outro vídeo que o novo ensino médio, vulgo NEM, olha que maravilha, gente. Isso daí é coisa rara. Antônio Garcia Navarro, London Symphony Orchestra e Narciso Yepes tocando o concerto para violão e pequena orquestra de Villa-Lobos. Muito bem, queridos. O que acontece? Acontece que esse novo ensino médio vulgo NEM tem que ser jogado no lixo. E
o que fizeram foi dinamizar o mau cheiro, o mau odor desse lixo chamado NEM. Aí vou ao mercado, vejo, compro pouca coisa, somos minha mãe e eu, 50, 60 reais. E não somos luxentos, simplesmente temos boa qualidade. O combustível subindo como está num país rodoviário. Ora, se o diesel sobe, se a gasolina sobe, se o álcool sobe, o preço dos gêneros sobe. Simples assim. E aí, meus queridos, eu fico pensando, o que aconteceu com o Brasil? Por que esse descolar da realidade? Por que os governantes têm a facilidade de viverem, que eu falo no mundo de Nárnia? E aí nós vamos entrar com a ferrovia. O automóvel, você fecha o vidro, se ele estiver com vidro, desses vidros foscos, escuros, você liga o ar-condicionado e você não vê o que está em volta, você não vê a paisagem, você não interage visualmente com o meio. No trem, mesmo que você tenha trens modernos, como tem na Alemanha, na França, na Inglaterra, e lá tem a questão do clima, que muitas vezes está nevando, então você não pode deixar aberto. Mas há muitas linhas, na própria Suíça, na Itália, no leste europeu, na própria Alemanha, principalmente na parte oriental, na antiga Boêmia, Eslováquia, a antiga Tchecoslováquia, na Hungria, que você tem janelas que abrem, né? Elas abrem menos, é diferente o sistema, né? Nós aqui no Brasil pegávamos a tramelinha e levantávamos, né? O vitron. E lá, por causa da neve, nós temos o baixar ou abrir, né? Para quando está frio. Então, ao invés de você levantar, você abaixa a janela. E ela não abre toda. Questões de clima. Mas você interage com o meio. Você tem uma interação ao ir para a estação, ao parar, às vezes, numa estação, descer, comprar alguma coisinha. Na Índia tem muito isso, né? Na Índia, há trens muito modernos e há trens ainda no chamado velho estilo, na velha moda, o old style. Então, meus queridos, o que acontece? Você tem uma interação visual e muitas vezes completa, física com o meio. Coisa que você já não tem nos automóveis. Você pode ter uma interação sensorial quando você pega alguma dessas estradas muito ruins e você começa a sentir os solavancos por causa do estado deplorável do calçamento das estradas. Mas fora isso, você não interage. E a questão é essa. A ferrovia, ela está em constante interação com o meio. Você precisa cuidar da faixa de domínio, você precisa cuidar do leito especificamente, do lastro, do sublastro, da brita, dos dormentes, dos trilhos. Você tem que manter tudo limpo, se você quiser um bom sistema ferroviário, se você quiser um bom funcionamento ferroviário. E esse descolar da realidade, esse dissociar-se do meio natural onde vivemos, ele foi sendo dinamizado com
o rodoviarismo que o Brasil foi adotando até adotar hoje o chamado rodoviarismo total. Ah, Bernardo, mas tem trens que carregam minérios, que carregam coisa, né, produtos do agronegócio? Gente, pouquíssimos. Pouquíssimos. Perto do que deve ser, perto do que deveria ser e perto do que foi. Quase nada. E por empresas que não são ferroviárias. São empresas de logística que utilizam o transporte sobre trilho. É diferente de ser uma companhia de estrada de ferro. Guardem bem isso. E ao ouvir aqui o meu querido Villa-Lobos, que foi extremamente brasileiro, você fecha os olhos e você sente o clima, você percebe quando Villa-Lobos está mostrando um ribeirão, um dos rios preguiçosos, essa mata entre esse ecossistema entre o Cerrado e a Mata Atlântica. Mata Atlântica já tão sofrida e degradada, mas que ainda resiste. E insiste em embelezar a nossa paisagem, apesar de tão sofrida. E de repente eu vejo, queridos, que nós estamos vivendo um descompasso muito grande com o Brasil. Descompasso que é esse sentido nesses governos incompetentes, doidos, que ficam preocupados com narrativas nas redes sociais, que eu gosto de chamar também de redes virtuais, mas que não se preocupa com a realidade porque ele não vê a realidade. Quando você vê um prefeito andando pelas ruas da cidade normalmente, quando você vê um governador caminhando, fazendo uma viagem, indo para algum lugar que seja do seu gosto, quando você vê um presidente fazendo isso, em Petrópolis, você podia ver Dom Pedro II às tardes, né, de tardezinha, indo apreciar o movimento na estação de Petrópolis, porque ele adorava trem. Ele adorava ficar conversando ali no café da estação, vendo as pessoas reverenciando como imperador, ele cumprimentando, e ali. Por quê? Porque ele amava o país e ele vivia o país. E ele subia e descia, né? Saía do Rio, da corte, ia para Petrópolis, descia de Petrópolis para a corte, quando tinha alguma reunião, algum evento oficial, participava e às vezes no mesmo dia voltava de trem. E ali, interagindo, inclusive com o meio humano, com as pessoas. Nós temos isso hoje? Em alguma esfera? Nós temos fulano falou não sei o que de cunho tolo, identitarista, um identitarismo. Eu acho que identitarismo é meio que... Não é meio, é inteiro. Sinônimo de tolice. Porque faz uma... Faz uma ficção que não corresponde, como já estou falando ficção, quer dizer, essa ficção, essa mentira, ela não tem nenhuma razão de ser, ela não tem embasamento na realidade. E, sei lá, meus queridos, eu vejo que há esses comentários
de pessoas do meio político, daí soltam lá no velho Twitter ou em alguma outra rede social, fala meia dúzia de disparates, de bobagens. A respeito de bobagens, olha esse negócio agora, Xandão versus Elon Musk. Se eu ganhasse 1 centavo pelas vezes que já vi Xandão versus Elon Musk, eu acho que eu estava perto de ser milionário. Coisa mais idiota. As pessoas não percebem as mensagens subliminares que há nessa briguinha de disque-disque. E todo mundo fala, e aí vem youtubers e falam assim: nossa, agora o Elon Musk pegou o Xandão. Nossa, agora o Xandão pegou o Elon Musk. Pegou nada. Quem são essas pessoas na fila do pão? Se nós não trabalharmos, se nós não apertarmos o nosso cinto aqui e ali, quem são essas pessoas? O Elon Musk está muito bem, obrigado, com a sua fortuna de caráter muito duvidoso. E o Xandão, como membro do Supremo Tribunal Federal, está com o burro na sombra. Então podem brincar com isso. Quem não pode brincar é a pessoa que tem que ir labutar todo dia. É o cara que depende, até se ele tem a motinho, a moto geralmente é um meio bastante econômico. Se você puser álcool, se você puser gasolina, ela dura. Mas e quem tem o carrinho e depende dele para trabalhar? Como é que fica? Se ele usar o álcool, como eu uso, olha, estava 2,59, passou para 2,89, passou para 3, 3,9, 3,19, 3,29, 3,69, 3,80, R$4. Como é que fica? Quem não está com burro na sombra é quem precisa ir no supermercado e ver o seu vale alimentação quando está empregado, mas às vezes está empregado e não tem vale alimentação. Porque nós sabemos da precarização laboral do Brasil. E que tem que tirar lá do bolso do seu salário o dinheiro para comprar o arroz, o feijão, alguma carne ou a parte de salada. Muitas pessoas hoje escolhem ser, e com toda razão, vegetarianas, mas cada vez que vai ao supermercado, é mais dinheiro que deixa e menos produtos que traz. E aí? Devemos refletir sobre isso, queridos. Hoje eu juntei as 3 coisas, né? Sociologia, ferrovia, música. Aí vocês vão falar, mas Bernardo, e a música? Ouçamos Villa-Lobos. Ouçamos Carlos Gomes. Muita gente aí, com algum dinheiro, vai para Miami, para Orlando, para Celebration, para não sei aonde. Mas esquece de conhecer um país que precisa ser redescoberto. E se a gente começar pela música, Ernesto Nazaré, Brasílio e Tiberê, Carlos Gomes, Alberto Nepomuceno, Villa-Lobos, nós estaremos dando um passo em direção a essa redescoberta. E esse país que precisa ser redescoberto se chama Brasil. Precisamos desbravar o sertão chamado bruto, como tão bem inicia Alfredo Descagnola Toné, o romance Inocência.
Precisamos ver quem são os nossos Hércules Quasímodo, de Euclides da Cunha, e ver o que resta. E se resta algum Jeca Tatu. De Monteiro Lobato. Aliás, eu acho que nós estamos fazendo o contrário. Quando o Monteiro Lobato fala, o Jeca não é assim, ele está assim. Por causa das doenças, por causa das vicissitudes. E aí a gente entra num outro aspecto. Mas isso eu vou deixar para uma próxima vez. Sem dúvida alguma, é um indício histórico, digamos, registro histórico, que Monteiro Lobato participou da Sociedade de Eugenia de São Paulo. E ela tinha uma proposta, digamos assim, de melhorar a raça e tal, mas Monteiro Lobato não segue essa visão. Jeca Tatu é um Eugênio, é uma personagem que vai chamar atenção para a questão eugênica, não da raça, mas da condição sanitária. Daí que Monteiro Lobato fala, o Jeca Tatu não é assim, ele está assim. Tanto que o Jeca Tatu depois, quando ele toma remédio, quando toma vacina, quando ele se trata, ele começa a comer bem, ele vira o que se chamava no finzinho do século XIX, começo do século XX, um grande capitalista. E essa era a esperança do Monteiro Lobato. Que o brasileiro caipira, porque Monteiro Lobato é um escritor brasileiro, mas ele absorve muito do caipira, do interior paulista, da onde ele era, o Vale do Paraíba. E ele acaba tendo uma coisa muito interessante, porque ele começa a defender o seguinte: nós precisamos melhorar a condição. Eu vou usar uma palavra, se eu estiver usando errado, que me corrijam. Gênica do indivíduo, do Jeca. Não é torná-lo de olho azul, loiro, não é isso. É sanitizá-lo. Acabar com o impaludismo, acabar com a barriga d'água, né, com os vários tipos de verminoses, com a doença de Chagas, com a má alimentação, com aquele cansaço constante, resultado de uma prostração física constante dos indivíduos e fazer do interior um celeiro e não um rancho abandonado. Aí você consegue, quando você tem esse entendimento, a entender ideias de Jeca Tatu, a entender cidades mortas, urupês, e as diversas obras, inclusive as obras infantis. Nós precisamos redescobrir o Brasil. E como apaixonado pela ferrovia que sou, ao invés de nós fazermos toda aquela questão das caravelas, tudo não é outra época, façamos através do trem. Vamos redescobrir as nossas paisagens, redescobrir os caminhos de ferro, os ramais, a economia desses ramais, o devir da reconstrução desses ramais, o que eles podem significar de mobilidade, de emprego. Se é emprego, obviamente é ganho, de produção,
de fixação e bom aproveitamento do território, do solo, redescobrir o interior, aliviar a pressão demográfica nas periferias maltratadas, dar chance para indivíduos, para crianças, para jovens, para adultos, de terem uma vida melhor em assentamentos, em localidades, em vilarejos, que sejam ressuscitados e que se desenvolvam. Eu não estou falando que cresçam, porque no Brasil há uma grande confusão de crescimento demográfico com progresso. Não, muitas vezes não acontece isso. O que acontece é a degradação do modus vivendi. Só que, de repente, a gente restaura um ramal ferroviário. Ali restaura, por exemplo, Eliarrurot, um vilarejozinho, no ramal de Descalvado, indo em direção a Laranja Azeda e a Pirassununga. De repente, ali você consegue fazer um meio de 600 moradores, 800, 1.000 pessoas, que vão ter a sua horta, que de repente vão até produzir orgânicos, sem agrotóxico, até às vezes produtos veganos. Entrar nessa moda benfazeja do orgânico e, de repente, viver disso. E com a restauração do ramal, o trem vai transportar esses produtos para outros centros e transportar pessoas, transportar crianças e jovens que, de repente, não têm ali para estudar, mas vão estudar numa cidade próxima e vão ter uma boa qualidade de educação pública. Vamos pensar sobre isso. Vamos meditar sobre isso. Queridos, peço a vocês o seguinte, agora. Visitem o canal de Tobias Hartmann. Esse rapaz, esse colega, esse companheiro da luta ferroviária, lá do Espírito Santo, o alemãozinho capixaba, é um fantástico e apaixonado, ele é piloto de avião e apaixonado pela aviação. Vocês vão encontrar grandes vídeos que esse valoroso rapaz coloca. Visitem Deutsch und Deutschland, se vocês quiserem aprender alemão, com a querida professora, socióloga também, Ingrid Lenk. Maravilhoso site, fantástico. E não deixem de me prestigiar. Não esqueçam do joinha. Ativem o sininho para quando for para vocês serem notificados quando houver um novo vídeo no canal. Divulguem para amigos de vocês. Se gostarem do meu trabalho, deem o joinha e considerem a possibilidade de se inscrever no meu canal. Agradeço muito a vocês, deixando um grande abraço. E até o próximo vídeo, queridos. Valeu!